Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que a gente precisa tratar desses assuntos porque está todo mundo aí, e eu, como sempre, não desligo o telefone, né? Está todo mundo aí sem saber o que vai fazer e como é que vai ser aplicado de fato essa lei. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer fazer o Cultura Geral. Hoje, para não perder o costume, a gente está recebendo aqui o convidado da semana, que é quase que inédito, quase não vem no programa, que é o Lucas Alvarenga. Seja bem-vindo mais uma vez. Tô ficando escrachado já. É sempre um prazer estar aqui, Betão. E estamos recebendo também o Yuri. Todo mundo achou que eu ia errar. Ô Yuri, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você e a gente tratar desse assunto que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que até para descontrair um pouco, é bom a gente falar um pouquinho assim, dessa nova realidade, né? Porque os dados estão aí para todos usarem à vontade, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, já foi aprovada, foi alterada por uma medida provisória, deve entrar em vigor aí, se tudo der certo, em agosto do ano que vem. Uhum. E, enfim, ela traz uma série de repercussões aí, tanto, né, para as pessoas físicas aí que utilizam o serviço na internet, quanto para empresas aí que atuam no ramo. Enfim, é uma lei bem abrangente, eu acho que é interessante o tema. O que a gente pode entender aí com essa lei e com esse novo mecanismo? Que forma que a gente já tem uma expectativa de como lidar com tudo isso? Olha, o assunto proteção de dados ele não é um assunto novo. No Brasil, essa discussão veio mais aí com peso maior aí a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, mas no mundo já existiram outras iniciativas aí voltadas para a proteção de dados. Em termos de prática, propriamente, no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela ainda está nesse período aí que a gente aguardando ela entrar em vigor, né? Nós ainda não sabemos como que vai ser a aplicação dessa lei. Existe uma certa expectativa aí, a lei criou uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela veio na forma de um órgão público, e ela foi muito criticada por isso, porque muitos especialistas pensam que seria melhor se ela tivesse vindo na forma de uma autarquia. Uhum. Mas aí ela veio pela medida provisória, né, que está para ser apreciada aí nos próximos dias aí pelo Congresso Nacional. E tem uma série de pontos na lei que precisam ser regulamentados e que ainda não foram. Então tem uma expectativa, inclusive a versão atual da lei, ela prevê que a Autoridade Nacional vai entrar, a parte da lei que trata a Autoridade Nacional vai entrar em vigor antes de agosto do ano que vem, justamente, acredito eu, para que possam vir algumas regulamentações aí, para quando a lei entrar em vigor já ela tá toda redondinha, né, com um cenário melhor aí, das obrigações que as pessoas e as empresas vão ter, dos direitos, como que os titulares podem exercer os direitos previstos na lei. Isso tudo ainda está um pouco em aberto, assim. Como é que o consumidor ou a pessoa pode se sentir mais seguro, assim, tendo seus dados, assim, com as suas contas, né, e tendo seus dados expostos, assim, tem algum mecanismo de segurança para proteger o consumidor e proteger a pessoa? Olha, em termos de proteção de dados pessoais, a gente já tinha, né, mesmo antes da lei atual, a gente tinha o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, e ele já impunha ali uma série de obrigações para as empresas, né? Você tem que tratar os dados do cliente ali de forma diligente, enfim. O que a nova lei traz é tratar esse assunto de uma forma muito mais específica, né? Porque a legislação anterior, não é que o Brasil ele não tratava da proteção de dados, ele tratava disso em várias leis, em instrumentos esparsos. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela consolidou isso tudo, assim, ela veio na onda mundial, teve a GDPR, né? General Data Protection Regulation
da União Europeia, e aí vem uma tendência mundial de copiar a GDPR. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados vem nessa onda aí para tratar especificamente do tema, justamente porque é um tema que tem muitas repercussões econômicas para empresas, para consumidores, enfim. E não só o Brasil, né, trouxe essa lei aí, tem a Argentina agora está apreciando lá, tá com um projeto de lei nova, enviado pelo Executivo para o Congresso da Argentina. Confesso que tem um tempinho, que foi a última vez que eu consultei o andamento desse projeto. Mas, assim, as leis em geral são parecidas, assim, se pegar a lei brasileira... A matriz dela, mais ou menos, tem uma regulamentação parecida uma com a outra, né? O que acontece? A proteção de dados pessoais, ela foi se tornando um tema relevante ao longo do final, né, do século passado aí, justamente com os avanços tecnológicos. O dado, ele adquiriu uma importância muito grande, né? Porque... ele te permite fazer uma série de inferências, ele te permite fazer marketing direcionado, que as empresas hoje fazem muito. Então, o que acontece? E aí, nesse cenário aí, né, como o dado foi se tornando uma coisa muito valiosa, isso gerou ali... E paralelamente a isso, né, a tecnologia foi avançando cada vez mais. Então, hoje, o fluxo de dados que você tem entre países, por exemplo, é uma coisa assim, gigantesca. Sabe? Então, isso foi gerando uma necessidade de regulamentação. E ela veio, talvez, aí... com certeza, um dos principais instrumentos de proteção de dados foi uma diretiva da União Europeia, que não é a GDPR, foi uma diretiva da década de 90. E ela veio na forma de uma diretiva que é diferente de um regulamento em termos de direito europeu, né? A diretiva, ela pressupõe que os países ali dentro da União Europeia adotem aquela diretiva no interior dos estados, enquanto a GDPR, por ser um regulamento, ela é automaticamente aplicável. Sim. E aí a diretiva fez com que os estados fossem forçados a criar suas leis ali de proteção de dados. E a diretiva, ela já tinha uma série de previsões que hoje existem nessas regulamentações atuais. Mas o que a GDPR fez quando ela foi criada, ela aumentou, ela aprofundou essas proteções. E aí a Europa, hoje ela tem um protagonismo, né, em questão de dados pessoais ali, né? Eles tinham a necessidade de uniformizar o tratamento dentro da Europa, justamente para viabilizar ali trocas de dados, relações econômicas ali entre, né, as empresas que trocavam dados entre países ali. E aí... Bom, atualmente, com a GDPR, isso ficou muito mais forte, mas eles têm um pioneirismo aí nessa discussão e os outros países foram copiando, né? Então, você tem o caso brasileiro... Você vai pegando toda a região, assim. Ela vai se expandindo mesmo a regulamentação. Até porque a empresa brasileira trata dados de uma pessoa na Europa... Essa coisa europeia, do mercado internacional também tem a ver com isso também, né? Sim, muito a ver. Ô, Lucas... Responsabilidade civil, você acha que existe alguma possibilidade? Por exemplo, a empresa a empresa tem a sede lá nos Estados Unidos e também tem uma filial aqui no Brasil. Existe esse tipo de proteção? Assim, a empresa está usando sem autorização e você tem como responsabilizar essa empresa que tem uma sede fora do Brasil? Sim, Betão, é possível. Mesmo anteriormente a essa medida provisória, a gente já tinha o CDC, como o Yuri bem lembrou aqui, que já regulamentava de certa forma essa utilização dos dados, e qualquer consumidor que eventualmente tenha os seus dados divulgados contra sua vontade, de forma ilícita, ou até mesmo de forma pejorativa, pode responsabilizar civilmente a filial estabelecida no Brasil, a fins de ser indenizado por danos morais. É até interessante esse assunto. A gente vivenciou há pouco tempo atrás o escândalo já não é tão pouco tempo atrás assim, mas há algum tempo atrás, o escândalo do Wikileaks, em que se divulgou que diversas empresas, inclusive, forneciam dados para o governo norte-americano,
e o governo norte-americano acabou criando um banco de dados em que ele fiscalizava grande parte dos cidadãos do mundo. Desde do cidadão comum até representantes políticos, diretores de grandes empresas. Então, a regulamentação desse assunto é uma coisa que vem a proteger o consumidor e ao cidadão em geral. Posso Fica à fazer vontade. um comentário? Fica à vontade. Duas coisas, na verdade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe um dispositivo específico, assim, como o Lucas falou, em relação às relações de direito consumidor, a questão da responsabilização, enfim, não é disso que eu vou tratar, mas a LGPD, ela trouxe dentro da regulamentação dela, ela fala que a lei brasileira se aplica sempre que você estiver ali tratando dados de uma pessoa situada dentro do território nacional. Então, independente, pode ser uma empresa de onde for, da Europa, Ásia, qualquer lugar. Se está tratando dados de alguém que está no território nacional, que é uma coisa perfeitamente possível, né? Ela está sujeita à lei brasileira. Existem outros casos também. A lei europeia, ela faz uma coisa parecida aí, que não sei, né, se vocês aqui, o pessoal que está assistindo, enfim, teve uma época que todo mundo começou a receber um monte de e-mail falando que a nossa política de nossa política de privacidade foi atualizada, nossa nova política de privacidade, justamente porque quando a GDPR foi aprovada, ela previa que qualquer pessoa que estivesse tratando dado no europeu estaria sujeita a GDPR. Então, todas as empresas ali ficaram preocupadas com isso, né? E assim, as previsões de multa por infrações na Europa, elas são altíssimas. Assim como a nossa lei, ela traz uma previsão bem pesada, assim. Nossa lei, ela fala que a pessoa que infringe a lei ali, ela está sujeita ao pagamento, várias sanções, né? Mas uma delas é a possibilidade de ser multada em 2% do faturamento da empresa no Brasil, limitado a R$50 milhões. Então, assim, é um valor por infração, né? Então, é um valor expressivo, assim. E aí, a nossa lei, ela se aplica. Não sabemos como que isso vai acontecer, né? Como que isso vai ser executado, como que a autoridade nacional vai fiscalizar isso tudo aí, isso está em aberto ainda. Bom, deixa eu fazer um intervalo, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta e eu quero saber do Yuri se a gente tem como identificar as pessoas. Deixa a gente voltar do intervalo e ele responde isso pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Chops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Chops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Chops. Primeira coisa é a questão da identidade, né? Porque a hora que todo mundo está com o mesmo material, com o mesmo uniforme, bonito, isso traz uma universidade aqui dentro. O uniforme é bem bonito, confortável. Na minha opinião, pode representar o meio ambiente, porque o meio ambiente tem muito verde. E eu gosto muito disso. E eu adoro cores neon, então eu adorei. E ela fica muito mais bonita com esse verde fluorescente. Eu achei a cor maravilhosa. É um capricho, é um cuidado todo especial que teve, pé com o aluno, pé com as famílias. Isso é fundamental num lugar em que a gente oferece uma educação igual para todos, a começar pelo uniforme, né? Eu acho que combinou um pouquinho esse verde comigo. Cultura Geral. Apoio
Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Yuri, já vou rolar a bola direto para você. Né? Vou falar. Bom, primeira coisa, existe possibilidade de rastrear? Por exemplo, a pessoa usou o dado indevidamente, tem como você rastrear isso? Como é que funciona isso? Bom, a forma como as violações da lei vão ser auditadas, ela ainda não é muito clara. Mas assim, é possível auditar, por exemplo, a forma como que quais os mecanismos ali tecnológicos, por exemplo, que a empresa usa para proteger os dados dela. Uhum. Se ela anonimiza os dados, né? Se ela tem mecanismos adequados de segurança, de criptografia. Enfim, isso é possível saber. Agora, a forma como isso vai acontecer na prática dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, aí, enfim... Vai ser um desafio. Isso provavelmente a autoridade nacional aí, ela deve expedir algumas regulamentações aí, algumas normas para a gente, para a situação ficar um pouco mais clara. Mas hoje já existem práticas no mercado de segurança, né, de práticas adequadas de segurança. Existem também práticas inadequadas de segurança, isso é possível saber. E é até um dos fatores que a lei prevê para a responsabilização das empresas. Na hora que você for ali definir qual penalidade você vai aplicar, um dos fatores é justamente os meios tecnológicos ali que a empresa usa, né? As práticas da empresa. Uhum. Isso pode, eventualmente, imagino eu, diminuir uma penalidade, por exemplo, se a empresa conseguir provar que ela adota de fato todos os meios e boas práticas de segurança. Quais os impactos que a gente vai ter isso nas empresas assim, com essa lei? Olha... Pelo menos a expectativa, né? Falar o que vai isso, o exercício de futurologia não tem jeito de fazer, Não né? tem jeito. A lei ela impõe uma série de obrigações para as empresas. Ela trata as empresas ali de duas formas. Tem os controladores, que é a pessoa que determina o que vai ser feito com os dados ali, que tem meio que o controle sobre os dados, por exemplo. E tem os operadores, né? Quem vai fazer as operações ali de tratamento, enfim. E ela trata a responsabilização dessas duas pessoas. Mas, enfim, fato é que uma empresa que utiliza muitos dados aí nas suas práticas, né? Tem uma outra coisa também que é o seguinte: o dado pessoal, de acordo com a lei, é qualquer dado que você pode usar para identificar uma pessoa. A lei fala em pessoa identificada ou identificável. Então, assim, a abrangência da lei é muito grande, porque qualquer empresa hoje vai lidar ali com dados pessoais, né? Assim, uma ficha de cadastro tem o dado pessoal, você tem o nome da pessoa, você tem a idade. Isso sempre existiu, né? Agora que com essa coisa da informatização é que virou um elefante mesmo, virou uma coisa gigante, né? Mas é justamente isso, assim, os dados eles são muito valiosos, né? Não só para as empresas, para o poder público, para as empresas, para as pessoas, assim, são coisas muito valiosas mesmo. E aí, enfim, isso foi gerando uma necessidade de proteção. Na União Europeia, a tradição europeia, ela trata a questão dos dados pessoais como um direito da pessoa mesmo, dentro aí dos direitos fundamentais, né? Da personalidade. Nós estamos até com uma PEC aqui que quer colocar o direito à proteção de dados aí como dentro da categoria de direitos fundamentais. Então, assim, essa preocupação que a lei revela, ela vem acompanhada de uma série de obrigações para as empresas. Então, as empresas elas têm que ser mais transparentes na forma como elas tratam os dados, que é um problema, porque a gente, enfim, eu não sei, acredito que vocês também não sabem o Facebook faz com seus dados, o que qualquer empresa faz com seus dados aí, se ela comercializa. Você não sabe nem se você está comprando, porque o Facebook que está mandando você comprar. Você está comprando, parece. Enfim, então ela traz uma série de direitos para o usuário. Então fala que o usuário lá, por exemplo, ele tem que ter direito de acessar, de saber se a empresa tem dado dele, de ter acesso aos dados que a empresa tem.
de pedir a exclusão dos dados que foram obtidos com base no consentimento do usuário. Você acha que vai ter esse negócio, essa onda de compliance, você acha que para os dados também isso vai ser fundamental? Ah, com certeza. Com certeza. Porque, além da questão das multas, que são grandes as multas previstas na lei, além disso, dessa questão das sanções propriamente, o mercado, imagino que vai exigir das empresas que tenham essas práticas, né? Porque hoje, para você fazer uma transferência internacional de dados, por exemplo, daqui para a Europa, alguma coisa assim, você tem que ter ali, enfim, você vai transferir dados para uma empresa grande e tal, você tem que ter ali um bom padrão de proteção de dados. Isso é bom economicamente para a empresa também. Então, eu acho que algumas práticas aí vão ter que ser... As empresas vão ter que ter, né, o seu compliance aí em relação à proteção de dados. A lei prevê que as empresas ela cria a figura lá do encarregado de proteção de dados pessoais, né, que é meio que uma interlocução ali da autoridade nacional com a empresa para assuntos de proteção de dados pessoais. Então, cada empresa vai ter que ter um. Cada empresa vai ter que ter. A gente não sabe como é que vai ser isso na prática, né? Mas, enfim, estava participando de uma discussão outro dia e o pessoal falando que não sabia se valia a pena contratar um funcionário para ser um encarregado de proteção de dados ou contratar uma empresa terceirizada. Pelo jeito, pelo que está vindo aí, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, você vai trazer você vai pegar uma pessoa de RH, por exemplo, para tomar conta disso, mais uma tarefa, né? E a pessoa vai ter que estar vigilante com isso. Acho que o ideal aí é contratar uma pessoa específica, né? Claro que para pequenas empresas talvez seja muito difícil, por questões financeiras mesmo, né? Mas o ideal é que seja uma pessoa especializada, que tenha conhecimento no assunto, porque, enfim, é um assunto um pouco delicado. A lei, ela traz muita coisa, sabe? O empresário tem que ficar atento. Tem que ficar atento, com certeza. Ô Lucas, isso tem a ver com a modernidade que a gente está vivendo? Você acha? Sem sombra de dúvida. A gente tem notado que, inclusive, as eleições presidenciais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, estão sendo influenciadas por plataformas de Big Data, por inteligência artificial. Então, é bem-vinda uma lei que vise resguardar as informações pessoais dos indivíduos. Até porque a gente não sabe ao certo onde essas informações vão parar. Então, tudo isso acaba, de certa forma, podendo voltar de forma negativa contra o próprio cidadão, contra o próprio consumidor. À medida em que ele passa a receber ofertas indesejadas, passa a ser importunado cada vez mais por spam, por telemarketing, o cidadão de casa deve estar acostumado com esse tipo de ligação, né? Demais, banco ligando, empresas de telefonia, tudo isso decorre do uso de dados pessoais que estão circulando entre empresas, que são até mesmo comercializadas entre empresas. A gente tem, hoje em dia, empresas de Big Data que são especialistas em captar informação nos meios virtuais, através de página de notícia, através até mesmo de videoaulas. Essas empresas captam os dados do consumidor à medida que disponibilizam conteúdo gratuito, e todas essas informações são revendidas para empresas, para partidos políticos, e isso é utilizado. Então a gente acaba não tendo controle das nossas informações pessoais. E hoje, para a gente terminar, é um desafio para o direito? Esse controle de dados é um desafio para a gente? Com certeza. O direito ele espera alguma coisa acontecer no mundo, na sociedade, para depois regulamentar, né? E eu acho que a velocidade com que as coisas vão acontecendo e caminhando aí, esses avanços tecnológicos mesmo, as possibilidades que a gente tem hoje de tratamento de dados, enfim, eu acho que tudo isso faz com que seja realmente difícil para os advogados, né? Não só para os advogados, mas, enfim, para todo mundo que lida com o direito aí,
para tratar dessas questões. São questões novas, muitas delas não tem precedentes, né? Não tem tratamento. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Nós recebemos aqui o Yuri, né, o Dr. Yuri, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e o nosso convidado especial, que foi o Dr. Lucas Alvarenga, que vem aqui muito raramente, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.